Seja bem-vindo a mais um DS Talks, o podcast da DS. Nesse podcast, eu tenho a honra de receber alguém aqui que me incentivou a empreender e nós vamos contar a história de empreendedorismo, uma jornada de desafios, de muita aceleração, de muita transformação. E a missão aqui é te inspirar. Um empreendedor tradicional raiz, que é o empreendedor que a gente apoia aqui na DS, a brasilidade, um empreendedor que está lá sem talvez ralando ali todo dia, fazendo acontecer, mas é o que entrega resultado para o Brasil, é o que gera riqueza para o Brasil. E para esse podcast eu tenho a honra de receber o Moraes. Moraes, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a missão aqui é a gente bater um papo, contar um pouco da sua história. Fica à vontade para se apresentar aí um pouquinho da sua jornada e a gente começa esse papo. Luan, muito obrigado, primeiro, pelo convite. Segundo, se fui eu que te dei essa luz de empreendedorismo, eu acho que a minha luz é muito forte. Por você, hoje, eu tenho o prazer de estar na sua empresa, conhecer a sua estrutura. Fantástico. Eu tenho que te parabenizar, porque não é fácil no Brasil empreender e muito menos ter sucesso. Eu sou José Benedito de Moraes, eu vim de Guatá, né? Sou tio da sua esposa, né? E vim do nada, graças a Deus, a honestidade, ao trabalho, eu vim, trabalhei em laboratório, tudo, montei uma empresa de distribuição de tudo para laboratório e hoje nós trabalhamos com alguns equipamentos para laboratório. Nossa linha foi aperfeiçoada e chegamos hoje num enorme número de produtos, porém produtos de top de linha que soluciona uma grande parte das necessidades do laboratório. Pesquisa, desenvolvimento, controle de qualidade. Mas é uma honra muito grande estar aqui com você e ver a vossa empresa. Legal. E abrindo aqui, né, como é que eu conheci o Moraes empreendedor? Eu tava falando com ele. Eu comecei a namorar a sobrinha dele há, sei lá, 20 anos atrás, mais ou menos isso. E um menino ainda sonhador ali, o que eu vou fazer da vida? Já programava, sempre fui envolvido com tecnologia. E uma vez ela falou: meu tio vai vir aqui. O que seu tio faz? Meu tio tem uma empresa. Eu falei: cara, eu vou conhecer alguém que tem uma empresa? Eu não conhecia. Minha família é uma família. Minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionário também, o meu avô pedreiro ali, uma família simples, lá de Quatá também. E eu já fiquei bolando o plano, né? Cara, o que eu vou apresentar? O que eu vou conversar com ele? Como é que vai ser o vocabulário? O cara é empresário, o cara tem empresa, né? E aí ele chega, a Magda também, sua esposa, super carinhosos, poxa, vindo aquele moleque lá, sonhador, menininho ainda, 18 anos, 17 anos, me apoiaram, né? Mostrei plano de negócio, contei as histórias malucas que estavam na minha cabeça e eles, né, me direcionaram lá, aquilo lá, assim, eu tenho uma gratidão que aquilo lá foi, eu acho que o start do empreendedorismo na minha vida. Eu, a partir de lá, falei, cara, tem alguém que saiu do nada, aqui de Coatá também, cidadezinha, fim do mundo aqui, que tá vencendo, tá gerando empregos, poxa, tinha funcionários, meu, o negócio chegou com um carrão lá, eu falei, cara, ele não é funcionário de ninguém, tá legal na vida, aquilo me motivou, então, assim, eu tenho muita gratidão. Já te falei várias vezes aqui, mas agora tá gravado, né? Isso aqui para quando precisar eu mando de novo o vídeo para você para agradecer. Mas eu quero, meu, contar um pouco da sua jornada. Pra gente que saiu lá do interiorzão, meu, volta um pouco lá, resgata um pouco da onde você saiu, como que era a sua vida e como que foi a sua transição, né, para chegar em São Paulo. E depois a gente começa a navegar quando você começou a empreender de fato. Eu queria entender o que aconteceu na sua jornada, porque eu só sei meio que de hiperquímica pra frente. Queria entender um pouco mais o Moraes ali no comecinho, o molecão, a história de Quatá e depois a gente vai navegando. Luan, primeiro a gente fica feliz, né, que serviu de inspiração para você
e uma boa inspiração. Eu sou de uma família, meu pai era um motorista de caminhão, trabalhávamos numa fazenda, a minha mãe era dona de casa, mas desde pequeno eu achava que eu havia que estudar e trabalhar para que eu trouxesse para minha casa eh, mais conforto, né? Porque era uma luta dura, né? Meu pai tinha um diferencial que tinha um caminhão lá da empresa, né? Mas eu vejo eu vi sempre o lado do copo cheio, né? Não era a parte do meio copo vazio. Essa fazenda deu para mim a condição de eu estudar e trabalhar. E eu também digo que sempre fui abençoado, porque eu, numa fazenda em que os meus amigos, a maior parte deles tinham que capinar e tratar da cana lá, porque eu estudava, eu tive mais sorte, né? Eu fui trabalhar na topografia, depois a minha vida mudou completamente o dia que um dos donos da empresa me convidou para ir trabalhar no laboratório. A partir daquele dia, eu fui para o laboratório, eu consegui uma profissão, era completamente diferente. Eu era um químico. Depois fui fazer um curso lá na Copersucar. Por isso que eu digo, o conhecimento liberta as pessoas, porque as pessoas que estudam com coragem e dedicação, ele vai conseguir coisas boas na vida. E o segundo passo, quando nós estávamos trabalhando nessa usina, eu conheci um amigo cujo irmão estava aqui em São Paulo. Estava em São Paulo e em Santo André. E ele falava para mim, nós temos que ir para lá, nós temos que ir para lá. E nós pedimos para que o laboratório, o chefe do laboratório, mandássemos nós embora, que nós queríamos ir para São Paulo. São Paulo era fora de série, São Paulo daria condições a gente Vai ficar rico. Ficar rico. E ele fala assim, mas 3, 4 anos vamos rasgar nossa profissional. Vamos trabalhar por conta. E a palavra tem poder. Eu falava para minhas amigas, que a gente tinha as amigas, que a gente se aparecia na escola, coisa e tal, os amigos lá. Eu falava, gente, eu estou preparando que eu vou para São Paulo e pouco tempo depois eu quero abrir uma empresa em São Paulo. O meu amigo falou que lá, cara, é muito fácil. É só trabalhar e ganhar dinheiro. E assim fizemos, né? Nós conseguimos, nós éramos bons funcionários, mas conseguimos com que na parada da usina fôssemos demitidos. E fomos nós para Santo André. A usina lá de Quatá mesmo. Usina Santa Lina, lá de Quatá, que hoje é Zilor, né? Sim. Uma grande usina que era da empresa do José George, né, Fazenda Santa Lina, e chegou no momento que eles sucumbiram. Eles fizeram uma dívida maior do que o rendimento e uma potência, uma fazenda de alguns 1.000 hectares, 1.000 alqueires, né? Eles sucumbiram porque eles fizeram uma fábrica de proteína. E ali foi investido muito dinheiro, acho que o recurso deles deve ter dado um problema. E eles venderam essa usina. Passou para Zilo Lorenzetti. Hoje é Zilor. Vindo para São Paulo, eu era formado em contabilidade. E quando você trabalha nos laboratórios, embora eu não fazia turno, porque eu estudava, eu tinha que trabalhar sábado e domingo, porque a usina não pode parar. E sempre tinha que fazer análise, eu trabalhava com análise de cana, de açúcar, que ia cortar. Então, não podia parar, então sábado e domingo. Eu, vindo para São Paulo, eu falei, não quero trabalhar em laboratório, não. Porque laboratório, eu já vi que tem que fazer turno. Vou trabalhar na contabilidade. E chegando em Santo André, tem o polo petroquímico. Aí no polo petroquímico eu fui conversar lá, levar meu currículo, tudo. Eu vi uma vaga de auxiliar de laboratório que pagavam um X. Tinha que fazer turno. Realmente lá nessa empresa, polo petroquímico,
tem uns horários mais malucos que turno ainda, que trabalhava 7 dias, folga 1, trabalha 7, folga 2, trabalha 7, folga 4. Eu falei, não, tá louco, eu não vou fazer isso não. Fui ver... Que ano mais ou menos isso daí? Isso era 1979, 80, mais ou menos 1980. Fui ver contabilidade dos escritórios. Arrumei também, né? Porque tinha muita vaga, realmente tinha vaga. E aí arrumei para poder trabalhar no escritório de contabilidade. Ótimo. Segunda a sexta-feira, entrava às 8 e ia embora às 18. Falei, pô, agora passou o salário. Aí quando passou o salário, eu falei, não, pelo amor de Deus, mas um tá pagando 3, outro tá pagando 1,5, né? Eu falei, não, vou ganhar o dobro, né? Eu falei, não, vou pro laboratório. Aí eu consegui entrar numa empresa, no polo petroquímico, e nessa empresa eu vi que para você continuar a jornada, você teria que estudar. Aí eu fui fazer faculdade de Química. Então eu era formado em contabilidade, fui fazer Química. Mas você já tinha muita experiência lá da usina, você sabia na prática, você não tinha formação. Exatamente. Tanto é que eu consegui a vaga porque eu tinha a prática. Eu tinha o estudo, Tá. eu tinha mais estudo que eu saberia interpretar melhor, mas eu tinha prática. Tá. Então essa prática me levou para ser o canudo ainda só. Exatamente. Então na disputa eu consegui ganhar a vaga lá porque eu tinha prática. Entrei, já recebi o aviso, falei, olha, que para você crescer nessa empresa tem que estudar. Eu fui estudar, fiz Química, me formei em Química e depois eu pretendia casar, já estava namorando nessa época, já nós estamos falando de 1986. Em 86, eu falei, não vou ficar fazendo turno, né? Eu vou tentar arrumar alguma coisa melhor. E novamente, abençoado por Deus novamente, eu entrei para disputar uma vaga de vendedor técnico. Novamente, eu tinha conhecimento e agora eu tinha estudo. Eu tinha faculdade e tinha conhecimento. A empresa que eu fui trabalhar era só a maior empresa que vendia reagentes para laboratório. Era a Merck, né? Tá. E nessa empresa, novamente, eu tive uma guinada na vida, que foi a área comercial. Eu entrei nessa empresa, top de linha, tinha comida, roupa lavada e carro. Quer dizer, o salário que eu ia ganhar era maior do que eu estava fazendo com o turno, que eu tinha os adicional noturnos, e eles me davam um carro e pagavam minha refeição quando eu estava visitando o cliente. Então eu falei, nossa, aqui é o... Né? Eu sou de uma época também que não tinha o GPS, então nós tínhamos o mapa. O guia 4 rodas? O guia 4 rodas, abri o guia lá, só que eu me dedicava também, eu fazia diferença. Eu no sábado e domingo, eu fazia o meu planejamento de vendas, quais clientes eu ia visitar, que pista que eu tinha que pegar, que rua que eu tinha que virar, e nem sempre dava certo, porque chegava lá naquela rua que eu ia virar à direita, era contramão. Estragou tudo. Mas eu me dedicava. E fui dentro da corporação fazendo a diferença. E chegou um momento em que um colega meu que trabalhava comigo no polo petroquímico, ele abriu uma empresa. E ele me convidou. Ele me convidou, e nesse momento eu já era casado, né? Ele me convidou para ser sócio dele. Eu era um bom vendedor, né? Consegui vender até para ele que eu era bom vendedor, que poderia me contratar para vendas. Eu entrei de sócio dele na área comercial. Mas foram alguns anos de trabalho, uma união muito forte, porque quando está sem dinheiro na sociedade, ela é muito, todo mundo é unido, né? Não tem nada para brigar, né? Aí conseguimos, né? E mérito dele, não foi mérito meu, não. Já era Hiperquímica, não? Não. Era uma empresa que vendia tensoativos. Tá. Né? Ele fez uma jogada, ele arriscou muito e eu entrei junto. Mas aí, como deu certo, começou a dar certo, começou a entrar dinheiro.
E nós não batíamos, né? A minha ideia era fazer uma coisa, ele queria fazer outra. Então aí não deu certo e a gente acabou se separando. Na verdade, saí da sociedade, ele me acertou lá o que deu. Quando eu saí da sociedade, eu vi que na empresa que eu trabalhava, eu fiquei um delta aí entre eu sair da Merck e fiquei nessa empresa uns 3 anos, né? Mas eu vi que na empresa que eu trabalhava, na Merck, tinha um campo muito grande de laboratório. Ela vendia só reagentes. Eu falei, poxa, mas se eu levar para o cara a vidraria, se eu levar a ferragem, o papel de filtro, né? E foi aí que eu, junto com o meu cunhado, nós tínhamos uma quirera cada um lá, juntamos e montamos a hiperquímica. Isso era 1990. O mês, acho que era agosto, se eu não me engano. Não lembro. Foi 3 de agosto, não, que foi quando eu nasci. Não lembro quando é que foi direitinho o ano, mas o mês e o dia agora de cabeça não lembro. Mas aí nascia-se a hiperquímica. Legal. Aí a gente começou, fazíamos algumas coisas diferentes. Eu era o responsável pela parte comercial e o meu cunhado, ele era pela parte administrativa. Depois, nós começamos a trabalhar, mas não entrava dinheiro. A minha esposa trabalhava na Pirelli, né? Então, nós dividimos a grana dela para viver lá, né? Porque entrava muito pouco dinheiro. E o meu cunhado... As mulheres sempre apoiam o começo do empreendedorismo. Apoia. Né? E o meu cunhado chegou um momento que ele não queria mais ficar, né? Tá. Aí a minha esposa pediu a conta da Pirelli para poder comprar a parte dele. Nesse momento que o meu cunhado já não estava aguentando mais, né? Foi alguns anos sem faturamento, né? Foi quando começou a hiperquímica a dar certo. Colega, por isso que eu falo network é muito importante. Um colega que vendia por uma outra empresa, um dia ele me fez uma consulta, né? Estou te trazendo a raiz da hiperquímica. Ele me fez uma consulta sobre a Merck e que ele tinha vontade de trabalhar na Merck. Eu falei, cara, é a melhor casa que existe, né? E ele conseguiu entrar na Merck. Aí ele me agradeceu por ter entrado na Merck e tudo. E depois da Merck ele pegou um cargo grande numa empresa de uma divisão de fabricação de reagentes para o laboratório. Chamava-se na época Química Moderna. E esse amigo meu que entrou lá, um dia eu não tinha crédito, nós tínhamos que comprar à vista. Então nós tínhamos que vender a prazo e comprar à vista. Como? Era uma dificuldade muito grande, porque o pouco dinheiro que nós tínhamos não dava para fazer girar. Eu liguei para ele, e falei, mas eu precisava comprar, né? Fiz uma venda aqui legal, mas eu não tenho como comprar, né? Ele me perguntou, quem está falando? É o Moraes. Moraes, você era da Merck? Sim. Eu sou o Elias. Falei, pô, Elias, tudo bem? Pô, agora sou gerente aqui. Pode vir aqui, pega o que você precisar. Nossa. E eu vou abrir o faturamento para você. Então aí começou a hiperquímica a ter. Quando a FMIB faturou, todas as outras faturavam, né? Então aí eu consegui comprar faturado. Aí, meu amigo, aí foi só alegria. Porque aí a gente começou a comprar a prazo e a gente vendia a prazo, mas eu tentava, nas negociações, vender com menos prazo do que eu comprava. E aí a hiperquímica começou a deslanchar. Eu acho que até naquela época lá, o meu cunhado achou até que tinha feito péssimo negócio. Que aí começou a sobrar dinheiro, né? Não, o meu cunhado hoje está muito bem, ele entrou na área dele, que ele gosta também da parte de informática. Tá. Hoje diria que está até melhor que eu, não sei, né? Mas ele se acertou também. Então, novamente aí. Uma coisa que assim, converso com muito empreendedor e o que eu aprendo é que o empreendedor que tem sucesso é o empreendedor que vende. Porque venda move qualquer tipo de empresa, né? Ainda mais no Brasilzão, do jeito que é. E aí você tem que ser tem que ter o jogo de cintura. Deus tem que abençoar também ali para
colocar uma pessoa, networking, para poder abrir essa porta, igual você falou, poxa, o cara foi lá e vendeu faturado para mim. É agora, achei a forma de comprar e conseguir vender, eu vendo para receber mais rápido e pago um pouquinho mais para frente. Meu, isso daí é muito inspirador, porque a maioria das pessoas tendem a ficar só no técnico, né? Não, eu sou o melhor analista, eu sou o melhor, eu conheço tudo sobre isso. Mas se você não sabe se expressar e vender e fechar um negócio, nenhuma empresa sobrevive, né? Com certeza, com certeza. Não, nós, ao nascermos, né? Se a gente não for um bom vendedor, a mamãe não vai dar o peito pra gente lá, né? Então nós temos que chorar, etc. Assim, eu sempre também, a pessoa, às vezes a gente pensa sorte, né? Mas quando eu estava na Merck, a Merck proporcionou alguns cursos de vendas, né, que me ajudou muito, desinibição. Mas eu fui atrás de fazer, na época tinha uns cursos de oratória, eu fui fazer. Eu me associei à Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, a DVB. Era um órgão, fiz vários cursos lá. Então, isso que você falou, vendas é importantíssimo. Tanto é importante que eu tinha uma possibilidade e uma capacidade de vender o que eu não tinha. Aí sofríamos para poder entregar, mas vendíamos, né? Progresso e ordem, né? Progresso e ordem. E aí sofríamos. Aí as coisas começaram a se acertar, né? Então, aí naquele tempo, nós já começamos a ter grandes quantidades de venda. Aí já estávamos crescendo, a sala que nós começamos já não comportava, eu tinha que guardar os produtos na garagem da minha casa. Aí a garagem da minha casa já não cabia mais os produtos com o meu carro. Aí tínhamos que procurar um lugar maior, aí já fomos procurar um lugar maior. Então aí dali em diante as coisas cresceram bastante. Moraes, o que eu quero aprender aí também. Estamos no início da jornada ali de hiperquímica. Era um outro mundo, né? Está falando em 1990, não tinha digitalização ainda, mas eu queria entender como é que foi também a economia do Brasil, porque Plano Real estava nascendo, era um outro ambiente. Eu quero entender quais foram os desafios que você teve por conta de instabilidade. Lembrando que Brasil é instável até hoje, então esse é o desafio e esse é o jogo também gostoso, meu, vencer esse desafio tão grande. Mas como é que foi para você nessa fase? Instabilidade, troca de governo. Lembro do Collor lá também, que deu um baita problemão, plano real. Daqui a pouco chega um outro governo. Conta pra gente como é que foi essa fase inicial, olhando por esse ângulo, o ângulo econômico. Eu não peguei o plano Collor. Tá. Eu não como hiperquímica, né? Mas eu estava como sócio da outra empresa que eu tinha entrado lá. Acho que foi o pior plano que teve. Acho que só não quebrou quem era muito disciplinado, conseguiu fazer algum jogo, alguma coisa, tirou o coelho da cartola. Dali para frente eu peguei o plano real, né? A instabilidade do Brasil, ela é muito grande, mas você tem que contar com isso. Aí eu digo para você que a sorte ajuda, né? Porque quando teve o plano real, nós equiparamos, né? R$ 1, $1. Eu trabalhava com muita coisa importada. Então, para mim, foi excelente. Eu estava 1 para 1. Eu viajei para os Estados Unidos 1 para 1, né? E se eu tivesse essa visão, né? A gente não tinha, mas existia muitas possibilidades de negócios bons e que nós éramos fortes, porque nós estávamos com o nosso real valendo 1 para 1. E começamos a vender, começamos a fazer várias coisas e nós sempre vendemos coisas de tecnologia
e produtos importados, diferente do que tinha, né, no Brasil, pegamos algumas representações do exterior e começou-se. Aí eu tive um grande problema. Nós trouxemos um produto e era uma venda grande na época, algo por volta de $20 mil. Para aquela época, $20 mil para mim era um faturamento do ano. Eu arrumei uma vendedora e essa vendedora depois até me deu um pouco de dor de cabeça, mas deu mais lucro do que dor de cabeça. Nós fizemos essa venda para uma empresa. Essa empresa estava montando em Paulo Afonso, na Bahia, tá? Eles são uma fábrica de ração. E essa vendedora, por ser uma vendedora que era muito viva, né? Ela fez um contrato. Quando a pessoa fez o pedido, era um pedidaço, né? Ela fez um contrato, tanto da compra e venda, como do pagamento meu da comissão dela. Eu não entendi muito, mas eu falei, não tem problema, vamos assinar o contrato, vamos fazer o contrato sim. Fizemos o contrato. Passaram-se, porque demoravam mais ou menos uns 60 dias para a mercadoria chegar, mais um pouco a desembaraçar. E nós estávamos participando de uma feira quando ficamos sabendo que o Fernando Henrique fez a desvalorização. Eu não lembro mais a quantidade, acho que era 1-2. Então o dólar que valia 1-1, naquele dia lá passou a valer 2. O dólar dobrou o valor do dólar, alguma coisa. Eu não lembro mais os números, mas foi uma pancada grande. Aquele dia eu não dormi. Na feira eu não conseguia conversar com as pessoas, porque eu sabia que está chegando $20 mil, eu tinha que pagar. Né? E a empresa que nós tínhamos comprado, o italiano tinha vindo no Brasil, tinha visto a minha empresa, e ele falou para mim assim, vou te vender faturado, não precisa me pagar antecipado. Então, se eu tivesse pago para ele 60 dias atrás lá, tudo bem, parte disso estava solucionado. Então, olha uma mudança de plano, um país que não deu uma mudada assim da água para o vinho. Aí eu peguei e falei assim, bom, tudo bem, a dívida nossa dobrou. Só que nós temos agora o problema maior é o seguinte, e o cliente? Porque todo mundo começou. Nossa, e agora? Lista de preço, tudo, meus fornecedores, tudo se mudou. Tá? Porque nós tínhamos uma estabilidade. Né? E a sorte foi que ela tinha feito o contrato com a compradora. A vendedora tinha feito o contrato com a compradora. A compradora mandou um fax para nós. Naquela época era fax. Né? Mandou um fax para nós dizendo que o pedido estava cancelado. E o pedido já estava, o material estava aqui. Já tinha acabado de... Nós íamos recolher os impostos, já os impostos seriam corrigidos. E nós falamos, e agora? Né? Não tem mais cliente, tem que pagar agora. Pagar. Aí, essa pessoa veio para Americana. Ela estava em Americana por causa de uma peça dela que estava sendo feita em Americana. A vendedora, agora ela está em Americana. Vamos pegar o carro, vamos para lá. E fomos para Americana. Aí eu levei eu tinha pego com o despachante a planilha dos impostos que havia sido pago, o valor do produto, tudo, as guias de importação, tudo. Fomos para lá. Aí fomos, conseguimos achar a mulher da compradora lá, que era a dona da empresa, e marcamos um almoço com ela, sentamos com ela e ela falou, olha, eu não tenho dinheiro, no valor, porque existia uma cláusula que era indexada ao dólar. Ela falou, não tenho, não posso, eu não vou comprar de vocês. Mostramos o contrato, né? E eu falei para ela, falei assim, é o seguinte, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso que é pagar o fornecedor, isso se faz necessário. Eu tenho um compromisso das custas e impostos, que eu já recolhi.
tem um compromisso da comissão da vendedora que está aqui comigo. Resultado, o valor da venda era $40 mil, mas me custou 30, né? Aí eu falei para ela assim, vamos fazer um bem bolado. Me paga $30 mil, né? Não quero lucro, a gente para por aqui. Aí ela falou assim, foi tão sincero e novamente a mão divina, que ela me disse, eu vou te pagar porque você veio aqui, cara, porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho reserva minha, pessoal, e eu vou colocar na empresa para te pagar. Só que você vai me fazer o seguinte, esses 30 mil nós convertemos lá, deu R$60 mil, e você vai me fazer o seguinte, eu vou te dar 20 mil, que daria para pagar os impostos, os custos da importação, 20 mil eu vou te dar para 30 dias e 20 mil para 60 dias. Daria para cobrir os custos lá. E não pagava nem porque o dólar estava já é livre, né? Ficou difícil até para me pagar o fornecedor, mas conseguimos sair daquele imbróglio lá. Depois disso veio várias mudanças, dólar oscilando, você fecha num dia, sai um boato, você acabou de fechar a taxa do dólar, no outro dia ele cai, no outro dia ele sobe, então é difícil, não tem. Então você tem que fazer um jeito, para nós pequenos, fazer hedge também não dá. Não tem como eu me abastecer de dólar, deixar guardado parado lá, né? O cobertor é um só, né? Sim. Se eu puxo para a cabeça, falta no pé. Põe no pé, falta na cabeça. Mas somos com essa. Nós temos uma ajuda na parte econômica que nós sempre fomos bem regrados, né? A gente sempre tentou gastar o mínimo possível para sempre manter um fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa sempre nos ajudou. Tirava do nosso lucro, mas mantínhamos a nossa empresa, que está até hoje com o mesmo CNPJ, desde 1990. Nunca precisamos mudar, fazer nada. Tá. E pensando aqui, a contabilidade que você estudou lá atrás te ajudou a gerir a empresa por todo esse tempo, porque você tinha essa visão clara de números, né? O que é resultado, o que é fluxo de caixa. Exatamente. Porque a gente nunca pode vender com prejuízo, então isso é importante. E também nós montamos uma equipe legal. Então nós tínhamos a Magda, que é a minha esposa, fazendo compras. Então cada centavo que ela economiza, ela sabe que é para o bem da empresa. Eu trouxe meu irmão, o Carlos, para cuidar da parte de contas a pagar, do financeiro. Isso faz uma diferença muito grande, porque eu tinha como norma não poder vender abaixo do meu custo, né? Sempre, nunca a Hiperquímica buscou trabalhar preço, nós buscamos trabalhar qualidade, atendimento ao cliente, isso aí nós sempre buscamos. E sabia que, né, o equilíbrio financeiro, Carlos mostrando o planejamento, como que estava o fluxo de caixa, quando é que a gente ia. A Magda negociava também nas compras, né? Até hoje fazemos essa jogada, hoje em bem menor escala, porque já estamos em outro patamar, né? Uhum. Mas foi desse jeito. Legal. Que, assim, eu queria explorar esse daí, dessa venda. Você acha que foi o maior desafio da jornada ou você teve algum desafio, assim, que você pode abrir que foi maior de desafio financeiro, de perrengue mesmo? Teve algum ano da Hiperquímica que você falou, puxa, eu não sei se a gente chega com a Hiperquímica no final desse ano. Aconteceu alguma jornada assim? Não, muitas vezes. Muitas vezes. É descompasso de caixa. Nós sabíamos, nós tínhamos um cliente que iria pagar, nós tínhamos certeza disso, ele estava tudo certo, mas ele não tinha o recurso que ele contava para nos pagar, não entrou. A primeira coisa que fazia era vender um carro, né? O carro que fosse mais fácil de vender. Nesses perrengues, eu tenho 2 filhos, né? Pode perguntar para eles. Eu dei o carro dos 18 anos, né? Se formou lá, passou bonitinho. Olha, quando chegar aos 18 anos, você vai ter seu carro. Mas eu dei
muitas vezes o carro ficou 3 meses o carro, 4 meses. Do carro agora. Precisar do carro. Eu dei o carro, fiz minha parte. Tratada. Agora vem aqui e precisa pagar a conta. E vendemos nossos carros. Muitas vezes fiquei a pé, né? Então, vários perrengues. Vários. É que na somatória, né, foi mais positivo do que negativo, né? E nós também tínhamos sempre, eu também fui outro ponto também, eu sempre quis que a Hiperquímica tivesse o seu prédio. Eu não queria pagar aluguel. Poucas vezes que eu paguei aluguel, eu tive muita dor de cabeça. E então eu não queria. Então, como eu não tinha porque um prédio, você tem um custo mensal, né? Eu não tinha que pagar aluguel, então eu conseguia torear, né? Então, vários perrengues. Eu não sei. E eu também, Luan, eu não guardo as coisas ruins. Eu tento esquecer, cara, porque eu quero ver as coisas boas. Tô aí aproveitando dessa jornada, qual foi aquele dia que você falou assim, cara, eu acho que eu acertei aqui, puta, que legal, o que eu tô construindo aqui, que você entende que foi o seu auge ali, que você lembra, ou alguns, né, são várias histórias, mas alguma história que te marcou, que você, cara, acertei a mão. Eu teve uma vez em que eu fui visitar uma universidade e conversando com o pesquisador, e ele passou para mim, eu faço isso desse jeito, eu faço assim, daquele jeito. Aí eu falei, poxa, mas por que você não faz assim, 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 assim? Se você fizer, né? Porque você tem baixa escala, larga escala, eram uns concentradores, né? Ele falou assim, nunca pensei nisso. Coloca no papel para mim. Aí eu coloquei no papel e aquele pedido daria para mim comprar um carro, cara, o que ia sobrar da minha parte, né? Tirando todas as despesas, porque era uma novidade, era um negócio tão diferente, tão fora da caixinha. E eu lembro que quando ela viu o projeto, tudo, ela submeteu à FAPESP, a FAPESP aprovou, e ela me ligou e falou assim, Moraes, aquele projeto eu vou realizar. Pode vir para cá que nós vamos fechar o pedido. Quando eu peguei aquele pedido lá, eu fui até fazer a entrega, meu sogro foi comigo. Aí, o dia que eu entreguei, que ela me pagou, né, deu cheque, porque era cheque. Uhum. Ela me deu cheque, eu peguei e mostrei para o meu sogro. Falei, olha, se eu tivesse uns 2 vendedores a mais, né, fazendo essas mesmas vendas aqui, eu ficaria rico, né? Sobrou lá um dinheiro que daria para mim comprar um carro. Um carro na época também não era tão caro quanto hoje, mas eu diria, há 15 anos, 20 anos atrás, deve ter sobrado uns 25 mil reais. Era um Palio. Sim. Sobrava um Palio zero, entendeu? Delícia. Então, teve inúmeras vezes que a gente teve sensações maravilhosas, né? Muitas vezes, né? Pensando em pessoas, eu queria te ouvir um pouco, porque não foi o Moraes sozinho que construiu, né? Teve diversas pessoas que participaram dessa jornada, cada um construindo uma parte. O que você me fala assim de equipe para ajudar um empreendimento chegar mais longe? O que você aprendeu? O que te marcou bem nessa jornada? Olha, sempre tivemos pessoas boas. Sempre. Tivemos muito boas pessoas que na área comercial. Que nós éramos praticamente uma empresa comercial. Aquilo que nós fabricávamos não era o forte da Hiperquímica. Eu cheguei a montar uma empresa só para produzir para a Hiperquímica, né? Ficou algum tempo, mas não deu certo porque não tinha como gerir a produção. Eu devo muito, primeiro ao meu financeiro, que é o meu irmão, muito ao meu outro irmão também, que era o que fazia as entregas. Então, nós tínhamos caminhão novo,
caminhão zero, baú. O caminhão não dava problema, não tinha multa, não furava pneu, não estourava nada. Então me ajudava muito, chegava nas entregas sempre limpinho, organizado. Isso levava o nome da empresa, né? Tive a Magda comprando muito bem, o financeiro nosso sempre pontual, honesto, né? Então essas pessoas foram o alicerce. Tive excelente... A Hiperquímica, eu digo que foi um celeiro de bons profissionais. As pessoas que passaram pela Hiperquímica, que estão no mercado hoje, elas são pessoas bem-sucedidas. Então, empresas grandes hoje, trabalham em empresas grandes, são muito bem-sucedidas. Tive alguns percalços também, né? Algumas dores de cabeça, e não existe como não ter, né? Tive algumas dores de cabeça, mas muito pouca perto das coisas boas que tive. E 2018 para frente, aí é uma mudança completa na Hiperquímica. Ou, novamente, uma bênção muito grande, que é o meu filho, ele se formou em administração e fez FGV, depois ele fez pós na USP, ele fez em produção, pós-doutorado lá, e ele abraçou a empresa de uma forma totalmente diferente. Foi quando nós mudamos também, nós saímos de Santo André e fomos para Iperó. Então, 2018 foi essa virada de chave. Ele pegou a parte administrativa, aí junto o outro filho meu também, que não queria, porque nós éramos bastante bagunçados, né? Eu gosto de vender. Empresa de vendedor. Coisa diferente. Mas papel, organizacional, eu não tinha esse cacoete, né? A empresa era bem organizada, sempre nós investimos em informática. Desde o primeiro dia da Hiperquímica, nós tínhamos um computador, acho que é um PCX 386, com uma matricial, um enorme de um monitor fósforo verde. Mas nós tínhamos, era diferente. Nós éramos a única empresa que entregava os orçamentos escrito em máquina impressora, não era de datilografia. E com a chegada do Alexandre e o Vitor, a Hiperquímica hoje mudou. Hoje a Hiperquímica é completamente diferente. Nós não tivemos... como nossa é um case diferente, né? Então nós fazíamos os nossos... ERP. Porém, cada hora mudava, porque mudava o tamanho, mudava a cor, não dava. E hoje, depois dessa mudança de cidade e mudança, nós compramos um software diferente, né? A gente tem hoje um software muito mais responsivo, junto com uma equipe já diferente, né? Hoje é totalmente diferente. E o Alexandre e o Vitor estão dando uma cara nova para a Hiperquímica, né? Então, a gente hoje estamos nesse tipo. Então, as pessoas que passaram pela Hiperquímica, 99% somaram. A raiz da Hiperquímica era uma raiz PEAC, então ela era pura. Então, isso fez com que as pessoas também não tivessem tantas pessoas, passado pessoas ruins, né? Boa, legal. E eu fico imaginando assim, poxa, meu filho fez 1 ano agora, minha filha fez 4. Eu fico imaginando para você como que é esse processo de sucessão, né? Você está vivendo exatamente isso. Exato. Tá, você e a Magda estão indo para uma fase ali, poxa, vamos curtir netinha, vamos ficar mais de apoio, Perfeito. né? E o Alexandre e o Vitor assumindo ali para fazer o negócio acelerar ainda mais. Como é que você enxerga esse processo? E você já imaginava esse processo de sucessão ou ele foi acontecendo organicamente? Como é que foi isso para você? Claro que eu queria, né? Que acontecesse isso. Mas também eu não posso dizer para você que eu fui a pessoa bitolada, não, que eu quero que faça, aconteça. Por uma questão de necessidade, os meus filhos foram criados dentro da empresa, né? Então, nós tínhamos que levar na escola, nós tínhamos que buscar.
e não tinha onde ficar, às vezes ficava na casa da minha sogra, mas era longe a casa da sogra, tinha que ficar na empresa. Como eu viajava para fazer as visitas, fazer as entregas, porque eu ia fazer uma visita, eu já levava as coisas para entregar. Então, aproveitava a viagem. O Alexandre sempre me acompanhou. O Alexandre adorava carro, adorava estrada. Então, ele sempre me acompanhou. O Vitor já foi um pouco menos acompanhando esses deslocamentos, mas o Alexandre sempre foi. Então, para mim, foi acontecendo. A coisa aconteceu. Não, acho que o exemplo, eles vendo, né, a coisa e sentindo na pele. Nós estamos com empresa, como eu disse, né, desde 1990, com o mesmo CNPJ, com o mesmo contrato social, com a alteração mínima lá de mudança de endereço. Então, acho que eles foram vendo e vendo que a empresa, o nome que eles vão nos eventos com a gente e tudo, eles veem que somos muito bem conhecidos, muito bem conceituados. Porque a coisa mais gostosa que tem é quando chega um cliente seu e fala, nossa, cara, compro de vocês há muito tempo, olha, confio no de vocês. Ou chega aquele fornecedor, olha, por que vocês pararam de comprar de mim? Né? Ou chega aquele outro que tem uma empresa similar a nossa, que é nosso distribuidor, ou vocês têm que fornecer mais para mim lá, dar mais condição, que eu quero vender mais produto de vocês. Então, acho que isso eles foram vendo nesses longos períodos aí de eventos que a gente participa, né? E eles viram que eles têm um negócio muito bom na mão, né? É só dar prosseguimento que vai colher bons frutos, né? Legal. Foi isso. Poxa, que legal. E o que você... Agora, desse ângulo que você tá da hiperquímica, já um pouco mais distante, mas ainda participa muito, tem influência tua lá no todo, mas já não é no operacional ali de tocar o bumbo todo dia e sair para vender, porta a porta e entregar. Você tem alguma visão mais de longo prazo onde você enxerga que a hiperquímica ainda pode chegar? O que você enxerga de futuro para a hiperquímica? Luan, é o seguinte, a hiperquímica, o futuro dela está bem calçado. Hoje nós temos uma linha de produtos que isso me dá liberdade, porque eu sou do departamento técnico, me dá liberdade de eu não precisar estar muito mais em cima. Porque foi escrito lá, a hiperquímica fez todos os processos, procedimentos, treinamentos, isso, a facilidade com a internet hoje, gravar os treinamentos, então isso repassa para o pessoal outras vezes. Então, com isso, eu posso ficar um pouco, levar uma vida mais tranquila, né? Realmente, eu ainda estou em fase de transição, porque algumas coisas ainda estão na minha cabeça, mas hoje já está escrito. Então, hoje já tem lá um engenheiro, né, que tudo que eu falo ele anota, comprova, faz os testes na máquina lá, fala, não, pô, ele falou, e pesquisa, né? Ele quer achar um erro, então às vezes eu falo um produto, uma coisa, às vezes eu falo, olha, isso acontece assim, assim, assado, né? Então vai se aquecer, vai subir, se esfriar, vai descer. Ele vai lá, pesquisa, vai lá no ChatGPT, né? E analisa, ô Moraes, você falou errado. Por quê? Ó, ele está dizendo que isso é desse jeito. Eu falei, não, mas você está vendo por isso aqui. E às vezes eu estou errado mesmo, né? Mas a minha convicção e o outro não sabe, né? Então eu falo... Vendedor, né? Vendedor. Então a gente truca, né? E se o cara não tiver que usar para 7 copas, ganhamos uma rodada. Então é desse jeito. Mas a hiperquímica hoje está com produtos fantásticos. Então não tem como não crescer mais, né? Umas coisas que nós fizemos, e isso, um negócio, uma pergunta bacana que você fez, eu fiquei traumatizado depois da importação, porque eu falei, eu corro o risco, tudo bem, a margem é melhor, mas se eu pegar do distribuidor, o risco é zero, né? Então, se eu pego do revendedor esse produto para vender, ele que teve o risco dele, se o dólar mudou, não mudou, ele me fez por tantos reais, eu vou vender por X reais, acabou. Mas a diferença é muito grande.
Então existe entre esse produto chegar aqui, tem bastante gordura. Então nós resolvemos, né, comer um pouquinho dessa gordura. Então, como o Alexandre tem hoje a tranquilidade de poder apostar um pouco mais, ele começou a apostar e apostou. Não foi, por exemplo, no meu caso, eu fui fazer um curso de importação, tudo, mas era muito arcaico perto de hoje, né? Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, a metodologia de você submeter o processo para receita, a quantidade que você pode importar com uma tarefação, uma outra quantidade com outro tipo de tarifa. Então mudou muito. E o Alexandre foi fazer o curso, tudo, e hoje nós, com a sensibilidade deles de ser um bom comerciante e o Vitor mostrando isso para os nossos clientes, fomos buscar também na fonte. Então nós estamos trazendo da China direto hoje, mas não do chinês da trading. Nós estamos pegando a indústria, da fábrica. Tá cortando um monte de gente que atravessava o negócio. Acho que um ganha 3%, Sim. ganha 5%, outro ganha 10%, o brasileiro ganha 100%, né? Então nós tiramos. Então, isso aí hoje, por isso que eu falo, para crescer, para se manter no mercado, uma grande chance porque nós temos rentabilidade, né? Estamos enxergando diferente de muitos ainda, então nós conseguimos fazer diferente do cara. E só depende de nós. Moraes, nosso último ponto aqui, a gente vê tudo isso acontecendo na história da hiperquímica, né? Saindo do zero, sofrendo, aprendendo, tendo sucesso, crescendo, sucessão, né? Os filhos assumindo o negócio com a projeção de crescimento. Vocês aprendendo também, poxa, tem uma margem ali que dá para pegar direto lá da China, de um fornecedor, e isso daqui mexe na estrutura do negócio, porque eu posso vender, ter o melhor preço aqui na ponta, ter melhor margem, isso ajuda todo mundo. Mas tem uma coisa que vocês estão começando a fazer agora que, puxa, brilha os olhos. Pô, empresa brasileira vendendo nos Estados Unidos, testando um canal de internacionalização. Eu queria entender a sua visão sobre isso também. Poxa, deve ser muito gratificante, né? Pô, brasileiro, tradicional, raiz, que saiu de Quatá. Cara, o produto tá chegando lá e alguém de fora comprando melhor, pagando em dólar, uma moeda forte. Como é que é a sua visão sobre isso? É assim, o Luan. A nossa visão principal, que nos diferencia tudo, é honestidade. Então, nós temos N empresas, até pessoas que saíram de dentro da nossa empresa mesmo, vendedores, né, que trabalhavam com a gente, montou a deles, uns bons até, pessoas honestas também, mas as pessoas ficam muito tentando furar você, né? Tentar, não, mas que a hiperquímica vendia aqui, vamos vender mais barato, mais barato. E não entregam, né? Então, o que acontece, muitos sucumbiram, muitas empresas que concorriam com a gente, que faziam preços que é impossível de fazer, não tinha margem. Eu não sei se pagava os impostos, não pagava, como que foi feito, né? Não dá para saber. Por isso que a gente teve que buscar novas fontes, né? Buscar lá no fornecedor direto da China, dos Estados Unidos. Nós vamos arrumar também fornecedores nos Estados Unidos a trazer um produto que nós sejamos diferentes dos demais. Não vejo nem muitos concorrentes, porque nós atuamos de uma forma totalmente diferente, né? Então, não posso nem falar que é concorrente. Vendem os mesmos produtos, às vezes, né? E, para nós, a cereja do bolo aí, realmente, nós começamos alguns produtos nossos que nós vendíamos para empresas aqui, começaram a outra empresa deles, a filial deles, ou outro braço da empresa, às vezes a matriz é americana ou alemã, mas tem uma filial também na Argentina, no Chile.
Então, nós fazemos o produto, vendemos aqui para a empresa aqui no Brasil. Essa empresa começa a fazer os testes, verifica que o produto atende ela e é muito bom e eles têm uma dificuldade lá fora. Então, eles nos consultam, nós começamos a exportar para clientes que estavam aqui dentro. Começamos a vender também nos canais de vendas online, que acho que o principal, o Mercado Livre, né? E o nosso time, que é no caso, verificou que o nosso produto é muito bom. E tivemos pessoal do Japão que consultou-nos, conheceu-nos num evento, ele consultou o nosso produto, a aplicação dele, e pediu a amostra, mandamos a amostra, foi aprovado, começaram a comprar. Legal. Pô, vender para o Japão, né? Meu amigo, o Japão é símbolo de tecnologia, né? Aí nós falamos, poxa, tá vendendo para o Japão? Aí foi nosso CEO, né, com o Alexandre lá, falou, pô, você está vendendo para o Japão? Vamos vender para os Estados Unidos. Aí, como o Vitor, ele é bem ligado na tecnologia, entende muito desse lado aí, o Alexandre passou a meta para ele. Falou, meu querido, nós temos que entrar nos Estados Unidos. Pega um canal de venda. Se vira. Se vira. E o Vitor fez, né? E o Alexandre cobra muito. O Alexandre, ele tem as metas dele lá, o acompanhamento, a agenda, totalmente organizado. Dia tal. E aí? Ah, tô fazendo. E aí? Acabei de fazer. E aí? Então chegou o momento que anunciou-se, né? Porque é complicado. Porque quando você vai vender lá fora, tem uma série de parâmetros que você tem que obedecer, né? Tem várias normas, né? E nós conseguimos todas essas normas, conseguimos fazer todos os credenciamentos, aí fez a venda, anunciou, no outro dia vendeu. Nossa. Foi um rojão, soltamos, né? Então, a partir daí, nós estamos entrando e estamos indo para cima, né? E temos conseguido sucesso e não queremos parar nisso aí. Então, a nossa meta é fazer o produto aqui, deixar o produto redondinho aqui e depois ir para fora. E nós já fizemos demonstração dos nossos equipamentos para a indústria do exterior e eles olharam, eles não acreditam. Nós tivemos agora participando da FC Pharma, é uma feira para a indústria farmacêutica, né? E os gringos vêm com os equipamentos deles lá, né? E nós vamos lá no stand dos gringos, chamamos os gringos, eles vão lá no nosso stand, olham, ele fala, estão de brincadeira, vocês fazem isso aqui no Brasil, fazemos aqui no Brasil. E cada vez a gente vai melhorando. Se nós pegarmos um equipamento nosso, nós temos um equipamento que é o nosso xodó, que é a Glove Box, nós somos, acho que, o único fabricante no Brasil, talvez até na América Latina. Quando nós pegamos esse equipamento que nós produzimos em 2000, 2001, e pegamos hoje, 2025, não tem mais nada a ver, né? É completamente diferente. Hoje, todinho automatizado, preço acessível, muito mais barato do que o concorrente dele, o similar dele lá fora. Temos o diferencial também, né? Que é o produzirmos para a pessoa o que ela precisa. Não é só uma caixinha, a pessoa vai lá e fala, eu quero... Não, lá fora, se ele quiser comprar lá fora, além de ser mais caro, né? Ele vai pegar a caixinha pronta. Mas se ele precisar que essa caixinha abra um parafuso e não tiver esse parafuso abrir lá, não tem. Nós abrimos, colocamos o parafuso para ele lá, entendeu? Desse jeito nós estamos. Muito legal, cara. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando, mas a gente tem que almoçar, senão a gente vai desmaiar. E eu quero te agradecer muito, assim, acho que foi uma aula de empreendedorismo, de gestão, de visão,
de vendas, né? A empresa não perduraria por tanto tempo se não tivesse vendendo, ou imprimindo dinheiro novo, que eu gosto de falar, e também com essa visão de, expandir novos canais, nunca parar no tempo. Muito provavelmente deve ter concorrente aí para trás que parou no tempo e Exato. acabaram, e vocês continuam e tem mais uma jornada de mais 50, 100 anos. Daqui a pouco vai ser uma empresa centenária. Exato. Nosso objetivo. E é Brasil. Né? É um empreendedor brasileiro que está se destacando fora, Fora tem gente produzindo com custo muito mais alto. Cara, Brasil aqui produzindo riqueza e se destacando. Eu quero te agradecer muito por esse bate-papo e deixo à vontade para você deixar suas últimas considerações aí. Não, eu que agradeço a chance de estar conversando com você. É muito importante, né? Nós saímos do nada, né, Lua? Nós saímos lá do nosso interior querido com os nossos princípios. Eu acho que o princípio é tudo, né? Então nós temos os nossos princípios e deixar para todo empreendedor que não é dinheiro que faz. Não é. Eu não tinha um centavo. Eu não tinha um centavo. Também é puxar muito para baixo. Mas assim, eu não tinha dinheiro suficiente. Se eu fosse esperar eu ter dinheiro na conta suficiente para abrir a empresa e fazer ela funcionar, eu não tinha aberto nunca. Então, o pouco que tinha de dinheiro, nós começamos, vendeu-se, entregou-se, vendeu-se, entregou-se, vendeu, entregou, sobrou. Entregou, sobrou. Aquela sobra foi sendo reinvestido, e cheguei onde cheguei. Eu agradeço a Deus muito, porque saúde, né? Família unida. Eu fico feliz, porque você também é da família, né? Fazemos parte da mesma família. Dizer para que faça, sim, empreenda. Agora, o que eu digo hoje, eu vejo muita dificuldade. As pessoas querem ganhar rápido. Não ganha rápido, não existe. E quem ganha muito rápido não sabe operar o dinheiro e vai perder muito rápido. Segundo, as pessoas pensam assim, eu trabalho para mim fazer isso. Ele não modifica o copo de lugar porque não faz parte do serviço dele. E eu digo para você, com toda certeza, todos os vencedores fizeram a diferença. Ele fez hora extra, ele trabalhou a mais, ele leu a mais. Porque se ele for o mesmo, não tem como, não tem jeito, né? Então, a minha consideração final existe uma chance muito grande para todo brasileiro. O brasileiro, ele é fera, ele tira coelho da cartola, ele tem toda a possibilidade. Fazer honesto, fazer certinho, não vai passar, não pisar na cabeça de ninguém, não precisa. Se ele trabalhar certinho e se ele se dedicar. Agora, quando você trabalha por conta, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem de noite, você não tem feriado, para que quando você tiver com 30, 40 anos na sua empresa, aí sim, se você não chegar a investir todo esse tempo seu e lá na frente você também não colher, aí você fez tudo errado. Então, existe essa possibilidade, a pessoa vai, faz a diferença. Mostra que ele não é o mesmo que está sentado na mesa do lado. Mostra que ele é muito melhor. E que ele vai vender lápis, ele vai fazer qualquer coisa. Se você pegar tem grandes casos aí, a pessoa vendia rede, né? E hoje ele tem uma empresa de aviação. Então você tem muitos cases aí de pessoas e pessoas. Agora, vender é importante. Saber vender, saber cumprir sua palavra, isso é primordial. Boa. Que aula, turma. Foi uma aula gratuita aqui, ó. Tá disponível para você. Uma aula de inspiração, de visão, de gestão. A gente está terminando aqui mais um DS Talks. Eu quero que, se você gostou do conteúdo, comenta aqui, resumo, que a gente vai fazer um resumo com inteligência artificial para te mostrar já ponto a ponto o que a gente falou aqui para facilitar, para você ganhar mais tempo aí. Eu sei que a sua vida é corrida. Você talvez esteja na academia aí, terminando o seu treino, vai embora trabalhar porque a vida já começou.
E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém, manda para alguém esse conteúdo, alguém que quer empreender, alguém que está empreendendo, que às vezes está naquela jornada difícil, poxa, tá dando errado hoje, está se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, meu, a pessoa, pior pessoa do mundo. O Brasil dá certo. Tem casos e casos de sucesso. E a nossa missão aqui é mostrar esse empreendedor brasileiro que está fazendo acontecer da forma mais honesta possível, da melhor forma possível, para ser referência para você, para mim, para todo mundo que está consumindo esse conteúdo. Então eu te agradeço mais uma vez por chegar até aqui e até o nosso próximo conteúdo. Valeu!